Cadê o Guilherme? Guilherme? Ah, você... Eu não veio, não. Olá, boa tarde. Como vão vocês? Devem estar bem, né? Porque quando tem música, quando tem dança, quando tem vozes bonitas, a alma agradece, né? Vamos embora lá. Meu nome é Romane Fortes. Eu vou falar rapidamente da minha trajetória e da minha formação. Eu sou economista de formação. Fiz mestrado e doutorado também em Economia do Desenvolvimento e Economia da Educação. E atuo como professora universitária de disciplinas associadas à História Econômica e Macroaberta e sou responsável pela área educacional de uma instituição do terceiro setor chamada Recode. Aliás, eu vou mostrar um pouco a Recode aqui para vocês, rapidamente, né? E todo mundo costuma sempre questionar um pouco, falar, caramba, mas que perfil profissional mais eclético, né? Eu falo, então, é isso, é a vida, né? A gente vai desenvolvendo habilidades e competências muito diferentes ao longo da nossa vida. E muitas vezes algumas demandas pessoais acabam determinando outras escolhas. E a gente vai sempre aprendendo mais, crescendo, se ajustando a novas condições. E eu acho que isso explica muito da minha trajetória. Eu fiz uma transição proposital para o terceiro setor, porque eu cheguei numa fase da minha carreira que eu precisava atuar com o meu propósito de vida. Eu não via muita graça mais no mundo corporativo, na área de gestão. Atuei durante muitos anos na área de gestão educacional, em cargos executivos, e aquilo não me alimentava mais a alma. E aí eu fiz um trajeto para o terceiro setor, iniciando uma pós em formação integral e desenvolvimento humano. Eu sempre gostei dessa área. Eu sou uma economista social, viu? Não quantitativa. Acabo sendo quantitativa, não tem jeito, né? Mas às vezes a gente esquece que a economia é uma ciência social aplicada, mas é uma ciência social. É para entender o comportamento humano, entender as relações entre as pessoas também. E hoje eu estou aqui para fazer um contexto rápido, bem resumido, sobre inteligência artificial generativa. E venho, como eu mencionei anteriormente, em nome da Recode. A Recode trabalha com empoderamento digital. E o que é que nós consideramos como sendo empoderamento digital? A gente atua desde na base, propriamente dita, que é disponibilizando equipamentos para populações em vulnerabilidade, mas nós atuamos fortemente na formação de jovens e também de nem tão jovens assim. Hoje, por exemplo, a gente está abrindo 5 turmas de linguagem de programação e eu fiz questão de colocar pessoas de 18 a 60 anos. Por quê? Porque rola um grande etarismo, né, no Brasil. No mundo todo, né? Mas aqui no Brasil isso tem se enfatizado muito. E é importante que a gente reconheça que uma pessoa de 40, 45, 50, muitas vezes quer fazer uma transição de carreira e, por que não, na área da programação. E nós temos espaços formativos integralmente gratuitos, através da nossa plataforma de cursos, que qualquer pessoa pode se cadastrar e fazer qualquer curso, fazer qualquer trilha formativa associada a tecnologias. Esse é o trabalho da Recode. A Recode tem 29 anos de existência, recém-completos aí. E nós temos projetos no Brasil inteiro, inclusive projetos internacionais também. Nós atuamos no Chile, na Argentina, em Portugal e
integralmente no Brasil. Nós temos mais de 890 centros de empoderamento digital. Então, só para vocês entenderem o que é um centro de empoderamento digital, é um local que pode ser muito simples, né, em que são disponibilizados equipamentos e nós capacitamos educadores locais para que possam multiplicar a distribuição do conhecimento digital. Isso é o que nós acreditamos como sendo inclusão de fato digital, né? E aí eu espero que a gente... eu trouxe... Depois eu vou disponibilizar o PPT, quem tiver interesse, né? Essa é a nossa metodologia, nós e todos nós, no sentido de não deixar ninguém para trás, né? Essa é a metodologia da Recode. Quem tiver interesse em se aprofundar nisso, basta acessar nosso site, que, aliás, é novíssimo em folha, foi todo renovado, está super bacana. Então, assim, quem quiser, né, e tiver interesse, pode ir lá e dar uma olhada no nosso trabalho, que vai ser uma alegria enorme para nós dividirmos, né, esse sonho e esses esforços que nós realizamos no trabalho que a gente disponibiliza. Tá? Eu tenho a grata tarefa de fazer um contexto sobre inteligência artificial generativa. Eu acho que está na boca de todo mundo a inteligência artificial, como se fosse algo novíssimo. Na realidade, não é. Historicamente, não é, tá? Mas, na realidade, a inteligência artificial generativa é realmente uma novidade, traz uma série de novidades. E antes que a gente comece a oficina, a gente achou que seria bem interessante se nós pudéssemos contextualizar um pouco da inteligência artificial generativa. Na realidade, é uma ferramenta de trabalho. Eu gosto de chamar de ferramenta, primeiro porque tem o bloco dos contras, né? Isso é um absurdo, os robôs vão dominar o mundo, a gente não vai ter mais espaço para trabalhar, enfim, a gente ouve uma série. Riscos existem, como em qualquer iniciativa, vamos dizer assim, mas existe também um espaço muito grande para se discutir o uso da IAG e para se refletir sobre as diversas formas, preferencialmente num campo ético, para se usar a IAG como uma ferramenta de trabalho. Ela vai provocar mudanças? Lógico, né? Lógico. É um choque tecnológico. Mas alguém aqui discutiria o efeito de um choque tecnológico, historicamente falando? Não. Advento do vapor, advento da automação, não é? Todo choque tecnológico mudou o comportamento das sociedades, porque tudo que impacta a produção, tudo que impacta o modus operandi da produção, provoca mudanças comportamentais. E como tudo na vida, tem prós e contras, tem luz e sombra. Não há perfeição na vida humana, ou há? Não é? Eu gosto muito de colocar a IAG nesse lugar, né? Eu tenho dificuldade de ler meu próprio PPT, tá, pessoal? Eu não leio uma linha. Então, assim, eu vou, assim, é uma referência, assim, meramente ilustrativa para mim, tá? Eu prefiro muito falar de improviso, mas, enfim. Eu acho que tem muitos desafios que estão associados ao uso da IAG. O primeiro deles, eu acho que é como você vai tratar os dados gerados pela IAG. São fidedignos? Não são? De onde eles vêm? Porque parece mágica. Você taca lá na ferramenta de IAG, e são muitos aplicativos agora, N aplicativos, tem para tudo que vocês possam imaginar, para gerar imagem, para gerar voz, para traduzir, para interpretar texto, para fazer slide, enfim, é uma infinidade de aplicativos, né? E você coloca lá, tipo, um comando e vem pronto. Eu preciso de 20 slides sobre
sei lá, o economista David Ricardo, aparece tudo como mágica. A questão é, bom, de onde veio isso? Está certo? Qual é a fonte? Para acadêmico, que é o meu caso, eu sou uma acadêmica, é quase um crime, gente. Estilo assim, pecado capital. Cadê a fonte bibliográfica, né? Caramba, cadê? Porque, na verdade, a gente, de certa forma, nós fomos treinados metodologicamente a fazer uma análise ou usar um referencial gabaritado para a construção do conhecimento. E isso, obviamente, que a gente traz uma mudança de mentalidade, a gente vai requerer adaptação. Até porque eu acho que um dos grandes desafios também, se não o maior, está relacionado ao uso ético desse conteúdo. E a ausência de regulamentações, de uma regulação específica para isso. Agora, eu estou no ambiente universitário, eu dou aula para pessoal que faz economia e administração. Eles usam IAG. Eu não posso proibir. É a mesma coisa que eu chegar na escola e proibir o celular. Não dá. Né? E quem faz isso, geralmente tem uma experiência não tão legal assim. Tá? E aí, cabe a nós, profissionais, educadores, mas não somente, incluir essas novidades dentro do nosso cotidiano, seja ele produtivo, prestador de serviço, educativo, não importa, porque a IAG é para todos os segmentos. Aí isso torna tudo muito desafiador. Tá? Porque você pode usar na malha produtiva, numa linha de produção, a robótica no sistema automotivo está associada ao uso de inteligência artificial, só para dar um exemplo em 1 milhão. Então, isso nos remete a um senso que eu considero estritamente necessário, que é o senso de responsabilidade. Aqui eu falo da questão da ética, que eu acho que eu vou repetir algumas vezes, tá? Outro ponto, questões associadas ao direito autoral. De onde vem a IAG? A IAG vem de nós mesmos, tá? Porque, na realidade, ela aprende com o ser humano. É isso, IAG. E aí, na medida em que você vai interagindo com a inteligência artificial generativa, ela vai progressivamente aprendendo, inclusive coisas erradas com você. Na 2. E isso envolve risco, obviamente. Tá? E isso envolve uma discussão enorme, um debate enorme sobre a questão do direito autoral e a questão do referencial, se é ou não. E assim, uma das perguntas que se faz, por exemplo, é se um aluno de mestrado, doutorado, de uma pós, que está fazendo um trabalho acadêmico, se ele pode usar IAG. A resposta é depende. Eu sou economista, eu só respondo depende. Mas, enfim, depende porque assim, ele pode usar como uma ferramenta de apoio, mas ele tem que referendar a qualidade acadêmica a partir de textos fidedignos, originais. Livro, texto e artigos de veículos indexados. Senão, não há como, né, a gente avaliar o trabalho. Bom, e os países não industrializados? Eu chamo de países não industrializados porque eu estou treinada a ser politicamente correta, né? Mas eu estou falando de país pobre mesmo, tá? E aí? Como é que eles ficam nessa pegada? Então, assim, eu nem vou sair do Brasil, porque não precisa, a pobreza está aqui mesmo. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, escancarou muito. Então, muitas vezes eu vejo veículos de comunicação e até palestrantes tratando a IAG como se o Brasil fosse um país escandinavo. Isso me incomoda pra caramba. Tá? Por quê? Porque nós somos um país ainda com muita exclusão social.
E associada à exclusão social, ocorre consequentemente a digital. As crianças não têm alimento, não têm vestuário, não têm acesso à escola, muitas vezes. Quando vai para a escola está com fome e não tem um celular, não tem rede de Wi-Fi, não tem nada. Aí você fala, mas espera aí, é uma minoria. Não, não é uma minoria. Considerando que a gente tem quase 50% da população ativa, a população brasileira em vulnerabilidade alimentar. Nem entrei no ramo do digital ainda. Ok? E aí a gente pode sair um pouco do Brasil, olhar um pouquinho para fora. Aí a gente lembra da Índia, aí a gente lembra da África Central. Ou seja, é muito desafiador, porque assim, se o mundo já é tão excludente, e se nós fazemos parte de um sistema econômico e social muito excludente, o que vai ser dessa população vulnerável? O que vai ser, gente? É uma pergunta que eu me faço. Porque, na realidade, o choque tecnológico, ele acaba sendo excludente, aí nós temos excelentes trabalhos na área de economia, na área de administração, em que a gente pega modelos de desenvolvimento e nós sabemos que quem está à margem do mercado, pessoas mais velhas, pessoas menos qualificadas, analfabetos, pessoas com grau menor de habilidades associadas à produção ou à prestação de serviços, elas são excluídas quase que automaticamente. E esse é um processo que, quando a gente lê um livro de economia, ele é um processo que é colocado como algo supernatural, tipo número mesmo, tá? Só que de natural não tem nada, que você está falando de gente, né? E quando você fala de gente, não dá para você falar, exclui aí 3 milhões para lá, 3 milhões de pessoas para lá, 4 milhões para acolá, no fim dá tudo certo. Não, não dá tudo certo. A gente tem um hiato de transição social, que é importante, e que vai efetivamente, que sempre traz impactos. Né? Impactos urbanos, impactos rurais, impactos na produção, impactos na alma das pessoas, né? Que a gente está falando de pessoas. Não estamos falando de coisas, não estamos falando de uma sacola. Tá? Bom, eu acho que os 3 impactos principais para os países mais pobres, e nós estamos neles também, acesso à tecnologia, a questão associada à infraestrutura, que ainda é bem cara. Tá? O Brasil é bem rudimentar ainda nesse quesito. E a questão associada, isso envolve o mundo corporativo e o setor público e privado, associado a treinamento e qualificação das pessoas, né? Porque é um elemento que realmente impõe um risco de expulsão de um bom contingente de pessoas do mercado de trabalho. A gente, aliás, vai ver isso daqui a pouco. Né? Um outro ponto é a questão da responsabilidade e da transparência no uso desses dados. Nós tivemos recentemente um caso de uma magistrada, uma juíza, que assinou uma sentença usando uma referência equivocada de uma lei. Isso, não sei se vocês viram essa notícia em algum lugar por aí, mas isso gerou um escândalo, né? E aí ela foi obrigada a dizer que tinha gerado a sentença via IAG. Então, essa é a ponta do iceberg, né? Então, uma das principais preocupações que eu tenho e que a maior parte dos profissionais que trabalha com tecnologia tem, se ele tem uma conduta ética e responsável, é saber como usar e que as pessoas tenham consciência de que o uso, ele é parcial. Ele não é 100% confiável. Mas agora o ChatGPT, se você comprar a versão XWZ-PTO, nossa, tudo bem, gente. Fica à vontade, porque... E sejam felizes. Eu não confiaria.
tá? Pelo menos não integralmente. E eu uso bastante, tá? Porque dá a impressão que eu sou contra, né? Não sou. Uso pra caramba, economizo tempo, dinheiro, paciência. É uma ferramenta de trabalho. A gente tem que usar. Né? Mesma coisa que você ter a possibilidade de andar num carro, fala, não, eu vou a pé porque eu sou contra o uso de carro, eu acho que a gente tem que ser mais ecológico. Não é a minha vibe, eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que nós temos disponíveis. Caramba! E o desenvolvimento tecnológico, ele faz parte da evolução humana. É natural que isso aconteça. Então, bora lá. Agora, vamos aprender a lidar com ela, né? Tem uma questão que é uma das especialidades do professor Francisco, a questão da privacidade de dados, da segurança do uso de dados. E aí eu vou dar só um exemplo horroroso, mas que é um exemplo real, de golpes pelo WhatsApp, usando imagens geradas por inteligência artificial. Então, assim, você é minha filha, por exemplo, aí aparece você lá, sua voz, dizendo, mamãe, eu fui sequestrada. Você tem que passar tantos R$1.000. É sério, gente. É muito sério. Ah, e é possível? É. Então, tem algumas profissões que realmente não vão... Eu não vou dizer que vão deixar de existir. Outro dia eu tenho uma super amiga minha de infância, inclusive, a Ana Paula Aquino, que é dubladora desde criança. Ela é que é a voz, por exemplo, das lojas americanas. Ela é a voz dos aeroportos. A Ana é uma profissional nota 10 dessa área de dublagem. E ela falou, gente, eu vou perder o emprego, ainda bem que eu estou já meio coroa, acho que eu vou me... A gente brincando, né? Eu falei assim, não, eu acho que muda o modus operandi e realmente você talvez tenha que melhorar muito nessa parte tecnológica para que você encontre um nicho de atuação. Então, muda a forma como a gente vai atuar. Por exemplo, professor universitário. Todo mundo fala, professor vai acabar. Imagina, nunca. Tá? O professor é um mediador, é um motivador. Ele é que dá sangue ali para o processo formativo e educativo. O professor não acaba, não. Mas ele vai ter que se renovar para lidar inclusive com uma população jovem que vem com uma outra pegada. Né? Ah, mas isso é generalizado? Não, acabei de dizer que não. Um professor que esteja numa escola, dentro de uma comunidade muito pobre, lá no entorno da cidade de São Paulo, provavelmente ele não tenha muitos recursos nem para trabalhar com suas crianças, né? Ele opere na base. Agora, se ele está no Santa Cruz, num Palmares da vida, no Avenues, que a mensalidade é R$13.000, aí realmente ele vai ter que rebolar um pouquinho para atuar, porque ele vai ter que conhecer, ter todas as habilidades e competências associadas ao uso das tecnologias mais modernas. Então, por isso, eu acho a economia, eu não vou dizer que é perfeita, porque seria muita presunção da minha parte, mas a ciência econômica ela é muito sábia. E quando a gente responde, olha, depende, é porque tudo é relativo. Vocês percebem isso? Tudo é muito relativo. Bom, de quem você está falando? Qual é a faixa etária? Né? Essa criança já foi alfabetizada? Não foi? A gente está falando de adolescente, a gente está falando de professor universitário, a gente está... Enfim, realmente a gente tem que fazer recortes exclusivos e específicos para que a gente possa ter análises que nos levem a conclusões que de fato reflitam a realidade. Senão a gente fica falando literalmente sozinhos, né? Não é por aí. A gente está no mundo para entender, para compreender, para relativizar, para refletir, para criticar. Inclusive, o uso das tecnologias, eles estão aí para que a gente faça todo esse exercício. E é importante que a gente faça, porque isso é que vai trazer repertório para nós. Senão, a gente vira, como meu pai adorava dizer, se você não entende o que você está estudando, você vira papagaio de pirata. Né? Meu pai, eu fui criada num ambiente, graças a Deus, assim. E é verdade, né? Você fica replicando, repetindo
algo que você ouviu e que de fato você nem sabe se concorda com aquilo. E se aquilo de fato é verdade. E na realidade existe verdade? Não. A ciência nos diz o contrário, a verdade é sempre algo incompleto. Isso é que faz com que o conhecimento possa ser sistematizado constantemente. Então, o modelo que vai dar certo agora em 2024, pode ser que não funcione em 2050. Aliás, eu arriscaria dizer que muito provavelmente não funcione em 2050, porque nós estamos em esforço evolutivo. Existe uma questão associada à falta de regulação, que eu falei no começo. Essa é uma questão que me preocupa muito, e é uma questão global. Envolve instituições internacionais. A gente precisa ter uma organização internacional para o uso da inteligência artificial generativa. Tá? E o mercado de trabalho? Eu acho que eu já pincelei em poucas linhas aqui, porque eu não quero atrasar a oficina do professor Francisco, né? Mas a notícia é a seguinte: o mercado de trabalho vai mudar? Não, ele já está mudando, na verdade. A gente está tendo um privilégio enorme, porque a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Romani, você acha que é um privilégio? Acho sim. Porque nós estamos tendo a grata oportunidade de aprender como lidar com mudanças. E eu não vou usar, juro, porque eu não gosto. Precisamos sair da zona de conforto. Que zona de conforto? Alguém aqui vive na zona de conforto? Porque eu não vivo. Né? Existe zona de conforto para brasileiro, para nós, simples mortais? Lógico que não. Então, assim, na verdade, a gente está vivendo uma dinâmica socioeconômica de produção associada a um grande sacode. Porque eu mesma que estou na academia, que estou na produção de conhecimento, eu me sinto sacudida o tempo todo. Eu tenho que correr atrás do que é mais novo, do que pode ser melhor para o público com o qual eu trabalho. E eu trabalho com dois públicos diametralmente opostos, porque na universidade eu tenho alunos top, assim, do ponto de vista de conhecimento, de interesse científico, e na outra ponta eu tenho um público em vulnerabilidade social absoluta. Absoluta. Às vezes as histórias, por exemplo, outro dia, eu sou muito chorona, né? E outro dia a gente conseguiu, eu não era chorona, eu acho que eu amadureci e aprendi a chorar, o que é ótimo. E aí um aluno me procurou, falou: Romani, eu queria te dar uma notícia. Eu consegui um trabalho na área de programação, exatamente como você tinha dito que ia acontecer, que o menino é bom. Sabe um menino bom? Bom de alma e bom de programação. E eu falei: tenha calma, Kaique, que você nem acredita o que vai acontecer com você. Eu tenho certeza. Sei lá, né? Eu tive, acho que, uma intuição. E ele, de fato, conseguiu um emprego no Itaú para ganhar bem, ter todos os benefícios. E esse menino saiu de 6 anos trabalhando na construção civil. Isso me deu né? Isso é que eu chamo de trabalhar com propósito, né? Falei: gente, a gente encara qualquer uma para ouvir que a gente transformou uma vida, né? E lá na Recode a gente transforma, eu choro de novo. E eu não canso de chorar. A gente transforma vidas e todos nós aqui, não importa a área que nós atuemos, nós podemos ser elementos de transformação social. Basta que a gente amplie nosso olhar.
É preciso ampliar o olhar. É preciso olhar e enxergar o outro. Porque tem muita gente invisível no Brasil, infelizmente. Mudam as habilidades e competências requisitadas, de fato. Isso vai impor um custo, ainda que operacional, mas de natureza fixa para as empresas durante alguns anos, para preparar as pessoas para as malhas produtivas, para os discursos, enfim, isso é um investimento bem alto. E, obviamente, o mercado de trabalho, algumas funções deixam de existir. Professor, continua, tá? Advogado também, muda um pouco, mas o advogado ele tem um referencial reflexivo, doutrinário, enfim. Mas tem algumas profissões que realmente deixam de existir. Vocês querem saber uma que está deixando de existir, ninguém está falando? Desenvolvedores, programadores júniores. Por quê? Porque a linguagem de um júnior, a inteligência artificial faz e faz melhor. Então a gente tem que mudar de mentalidade. Mas também tem surgimento de outras vagas, por exemplo, quem trata dados, quem sabe manusear números quantitativos e faz manuseio de dados, tem emprego garantido. Linguagens de programação avançadas, de vento em pouco, tá? E algumas profissões, elas se modificam. Então, por exemplo, mercado financeiro, embora a gente sabe disso, quantas vezes alguém aqui não fez um contato com o seu banco, com uma instituição financeira, e se irritou com um robozinho que te responde, que você não consegue falar com ninguém. Isso é inteligência artificial e é generativa. Ou seja, a gente está com ela ali no nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber. Tá? Então, não tem escapatória. O lance é conviver e buscar os aprendizados que se fazem necessários nesse mundo novo. Tá. Bom, impactos, oportunidades, a gente está falando muito provavelmente de automação, mas de ganhos reais de produtividade e de mudanças em qualificações. Aqui, eu acho que são dois links que eu acho que são bem interessantes. O relatório da ONU, do Banco Mundial, sobre o impacto da IA no mercado de trabalho, é um documentão assim, mas dá muito subsídio e amplia bem a cabeça da gente. O estudo da McKinsey sobre o futuro do trabalho, que é interessantíssimo, e aí faz descritivos muito legais sobre as novas profissões, não é? Vai deixar de ter historiador, filósofo, artista? Eu rezo de joelhos para que não. Porque o mundo fica muito melhor quando a gente fala de história, filosofia, artes, né? O homem, o ser humano, precisa de música, precisa de arte. Então, queira Deus que não. Não sei, não tenho essa resposta. Aqui, a gente tem algumas ferramentas de IA, são sugestões que eu separei e na realidade, eu confesso, está até desatualizado, porque agora tem já muitas outras, bem legais. E essas daqui, que são sites que são desconhecidos de IA e que podem ser bem úteis. O jeito que a gente tem de se familiarizar com o uso da inteligência artificial, da inteligência artificial generativa, é navegando nela, sabe? Fazendo perguntas. Eu brinco muito, né? Brinco muito com o ChatGPT. É muito interessante. Eu falei, gente, eu estou ficando íntima dele. Porque ele me responde, às vezes ele é meio desaforado, é uma coisa muito louca. É muito louco, realmente, né? Então, vale a pena a experiência,
vale a pena o esforço nesse sentido. E, encerrando a minha fala, que eu espero não ter comido muito tempo do Francisco, o que eu gostaria de deixar como mensagem? As mudanças, elas fazem parte de uma premissa evolutiva que está associada ao ser humano. Não há tecnologia que possa superar o ser humano, porque o nosso grande diferencial está no senso ético, no olhar o outro e na humanidade que a gente puder usar nos nossos atos e palavras. Essa é a grande diferença do ser humano em relação ao uso de qualquer tecnologia, tá? Então, eu deixo uma mensagem positiva para o uso da IAG como uma ferramenta, resguardada a seguinte ressalva: vamos sempre trabalhar o humano, vamos sempre trabalhar aquilo que a gente tiver de melhor. E se a gente não tiver nada de bom para oferecer, que a gente pelo menos possa praticar o silêncio, aquele silêncio que é o silêncio do respeito. Tá bom? Muito obrigada. Boa oficina. Boa tarde. Tudo bem? Gente, quero só pedir um favor para vocês. Me acompanhem. É só para saber se está todo mundo aqui comigo, tá? Boa. Gente, eu adoro a Romani, porque a Romani é o exemplo, eu falo assim, ela não pratica CNV, ela é o CNV em pessoa, né? Então ela tem uma calma, uma tranquilidade, né? uma mansidão, assim, um equilíbrio na voz, que infelizmente vocês não terão comigo, tá? Então assim, já vou avisando, já logo de cara. Gente, primeiro, boa tarde a todos, sejam todas e todos muito bem-vindas, todas as pessoas sejam muito bem-vindas, eu gosto muito de estar aqui. Sou o professor Francisco Mendes, a gente vai se conhecendo ao longo do caminho. Eu só tenho um defeito que eu gosto de falar logo no início para não assustar. Ninguém é perfeito, alguns nascem físicos, e eu sou físico, tá? Fazer o quê, né? Então, mas tudo bem, depois eu fiz correção de rota, fica tranquilo, tá? E outra coisa, gente, uma coisa importante. Como teve um pequeno atraso, então combinar com vocês. Eu não vou liberar vocês 16 horas, esqueçam disso, não vou, já combinei com a profissão, a gente já vai trancar a porta para ninguém sair, então nós vamos liberar vocês 16 e, na verdade, eu combinei com eles 20 horas, 20 e 30, tá? É daqui pro teatro, exatamente, né? Aliás, o pessoal do teatro vai vir para cá, né? Porque eu falei que não... Não, eu tô brincando, a gente vai liberar vocês mais ou menos umas 16 e 30 por volta disso, tá? Tudo bem? Mas já combinei realmente para a gente aproveitar, mas vamos lá. Então a ideia é falar um pouco de inteligência artificial e generativa. Então nossos objetivos de hoje, que a gente está tentando alcançar, vai ser isso: refletir sobre as questões éticas das tecnologias digitais, ampliar o debate para além das instituições de ensino. Pera. Aonde que é? Pera, esqueci um detalhe importante, gente, muito importante, que é praxe, né? Eu esqueci, foi mal. Gente, primeiro eu quero agradecer fortemente a presença de vocês. Eu quero agradecer fortemente a Recode pelo convite, na pessoa da Romani. Eu sou parceiro da Recode, tá? Eu presto assessoria educacional, então eu sou parceiro da Recode, a gente tem alguns projetos tocando junto. Eu quero agradecer o Neto pela paciência, beleza? De estar aqui. E o pessoal de apoio que vai estar com a gente, Fernanda, Ferdinando, o Albert e o Léo, que está ali atrás, tá? E quero agradecer realmente a Ludmila, a Ana Paula e a equipe toda do EAMAR, que o evento está maravilhoso. Então, assim, pronto, isso feito, justiça seja feita, né? Que eu acho que tem que ser, é isso? Então, vamos lá. Então, voltando, refletir sobre as questões de ética das tecnologias digitais, ampliar o debate para além das instituições de ensino, explorar as ferramentas de IA como instrumentos mediadores, expandir o olhar às ações para acessibilidade e visibilidade, aplicar os pensamentos computacional, analítico e crítico, instigar a inovação e a criatividade, repensar empreendedorismo e construção de projetos, que é a oficina basicamente, e refletir para expandir sempre, beleza? Tá?
Gente, foi um desafio muito grande montar esses 200 slides que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, quando eu passei o diagnóstico, vocês responderam de uma maneira belíssima, eu cheguei para a Romani e falei, Romani, nós temos um grande desafio. Respondeu aqui o formulário, tem gente que é psicólogo, que é engenheiro, tem até químico, gente, olha só, né? Tem pessoal da química, biologia, psicologia, pessoal de recursos humanos, tem médico. Então, assim, é uma diversidade enorme, o que para mim é um grande desafio maravilhoso, tá? Então, e por que eu pedi o diagnóstico? Para entender mais ou menos onde a gente tem que colocar. O pessoal, muita gente veio falar comigo a questão do inglês. E por quê? Porque tem um vídeo aqui que acaba tendo uma fala de inglês, eu não consegui legendar, gente, peço mil perdões, mas é tranquilo, dá para compreender, por isso que eu perguntei, mas vai ser sossegado, tá bom? Então, só para a gente alinhar. Então, para isso, gente, eu quero perguntar para vocês o que é isso, rapidamente. Areia, fácil, areia, praia. Tem gente que já pensa em praia, boa, você, praia. Tudo bem? Todo mundo concorda com areia? Beleza. O que é isso? O quê? Cristais, pedras, então. Eu descobri no diagnóstico que aqui tem geógrafo. Então, como tem geógrafo, eu não posso falar pedra, porque geógrafo tem delírios trêmulos quando fala pedra. Então é rocha, né? Então vamos lá. O que é isso aqui? Beleza, tá. Então todo mundo concorda que isso é rocha, né? Tá bom. E isso é areia. Só que o que acontece é o seguinte, gente, isso e isso é a mesma coisa. A diferença é que isso é areia do ponto de vista macroscópico, você está olhando de longe, e isso é areia do ponto de vista microscópico, em virtude de todo o intemperismo que acontece, ou seja, vem segmentos de rocha vindo de várias partes do mundo e que se juntam num local. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês? Nós estamos na educação, né? Nós estamos falando do evento de educação, muita gente olha para a educação e vê isso, ou vê tecnologia, vê isso. A tecnologia digital é tudo igual, educação é tudo igual, né? E eu adoro os especialistas de educação que nunca entraram numa sala de aula, mas todos têm solução para a escola, né? Essa é uma coisa que eu amo, esses caras, né? Mas tudo bem. Enfim, e só para avisar, eu estou na educação envolvido desde 88, tá, gente? Então, assim, mais de 30 anos envolvido com educação, que eu respiro educação. Então, isso é o que as pessoas fazem, olha a educação desse ponto de vista. Só que eu quero convidar vocês para olhar desse ponto de vista. Porque quando eu chego perto da escola, da educação, eu percebo que você tem aqui, cada pedra, cada rocha, cada segmento de rocha, tem uma cor diferente, uma turvidez diferente, translucidez, turvidez e translucidez. Gente, eu arrebentei agora, vai. Vamos falar a verdade, vai. Uma turvidez, uma translucidez, um formato diferente, uma peculiaridade em si. E educação é a mesma coisa. Se eu chego perto do aluno, se eu chego perto do professor, se eu chego perto da escola, cada escola tem uma característica diferente. Cada professor tem uma característica diferente. Cada aluno tem uma característica diferente. E cada um traz em si sua beleza. Tudo bem? Beleza? Então eu quero convidar vocês a despir daquele, tudo é igual, e vamos pensar diferente, tá? Para isso, gente, para a gente pensar diferente, eu vou pedir para vocês acessarem isso, por isso que eu perguntei se vocês tinham pelo celular, e eu queria que vocês respondessem. Eu vou dar 5 minutos, é rápido, tem algumas perguntas para vocês responderem, eu queria que vocês respondessem, tá bom? Então, gente, já que o pessoal já respondeu, eu vou pedir para o Neto, atualiza lá, por favor, por gentileza. Beleza. Gente, então vamos lá. A resposta de vocês está nesse sentido aqui, né? Em relação à minha intenção com a internet, em relação à minha interação com a internet, tá? Então, do lado de cá, eu não concordo com todo, e do lado de lá, eu super concordo, né? Ou seja, eu sou super a favor. Então, foi por causa desses pontos que eu fiz aquela pergunta do inglês, tá, gente? Se alguém tiver dificuldade em alguma coisa, a gente levanta a mão, a gente está aqui para ajudar, tá? Primeiro, faço buscas e pego livremente imagens e vídeos com a minha aula ou para minha aula ou apresentação profissional. Olha lá, a maioria do pessoal 7.1, então acima dos 50%, então eu considero que muita gente aqui faz isso. Ótimo, maravilha.
Compartilho vídeos e postagens que eu recebo, mas nem sempre checo, confio na fonte que enviou, tá? 3.5, legal. A média aqui é 3.8, né? Então, ótimo. É correto uma operadora, Vivo, Claro, Oi, etc., cobrar de forma... Nossa, que beleza. Obrigado. Nossa Senhora, gente. E o cara veio dar oficina para vocês. Neto, obrigado. Depois dessa, muita gente vai embora. Tô brincando, Neto. Obrigado, cara. E diz que fala de tecnologia, mas vamos lá. Então aqui, olha gente, olha que laser lindo. Então aqui é o seguinte, então você tem aqui, por exemplo, é correto afirmar que a operadora cobrar de forma diferenciada por produtos específicos. Abaixo da média, 2.7, legal. Posso fazer registros em foto e vídeo dos meus alunos para postar nas mídias sociais da escola. Tem muita gente que ficou com dúvida e tudo mais, mas ok. Posso fazer registros em foto e vídeo dos meus alunos para divulgar meu trabalho nas mídias sociais. Legal. Vamos já estabelecer uma coisa. Gente, eu tenho algumas premissas. Rede social é isso que a gente está fazendo aqui agora. Isso para mim é rede social. Quando eu conheço vocês, a gente compartilha informação, isso é rede social. O único país que chama mídia social de rede social é o Brasil. Todos os outros países do globo chamam de mídia social, tá? Então eu vou me referir Instagram, Facebook, WhatsApp de mídia social, beleza? Tá? Rede social é isso, mídia social são as ferramentas. Ok. Neto, volta lá para a apresentação. Beleza? Muito obrigado. Então vamos lá. Opa, volta. Para as 3. Então tá bom, aqui. Então, gente, primeiro, vamos tentar responder. Nós não vamos responder, nós vamos dialogar. Ética. Então, o tema é ferramentas de inteligência artificial e ética. E a Romane colocou muito bem quando ela colocou ferramentas de inteligência artificial. É outra coisa que também eu faço, a premissa. Não falo de inteligência artificial. Inteligência artificial é muito genérica. Eu falo de ferramentas de inteligência artificial. E a gente vai explicar por quê, mas bora lá. Então, primeiro, nós temos uma lei brasileira, que é a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Essa lei do Marco Civil da Internet é uma das leis que é exemplo no mundo todo. É uma das leis mais modernas do mundo, é a brasileira. E a lei, o Marco Civil da Internet, existe para garantir a universalidade da rede, da internet. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: ela é baseada em 3 pilares: liberdade, neutralidade e privacidade. O que é liberdade? Você pode postar o que você quiser, você tem liberdade para navegar na internet e postar o que você quiser, desde que assuma a responsabilidade, desde que você tem que assumir a responsabilidade daquilo que você postou, mas você é livre para postar o que você quiser. Segunda premissa, neutralidade. O que é a neutralidade da rede? Exatamente aquilo que eu perguntei lá. Uma operadora não pode te cobrar diferente porque você acessa esse ou aquele serviço. Isso não é neutralidade. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás teve um pau danado porque as operadoras estavam querendo cobrar pelo uso do WhatsApp. Isso não pode, porque você está desregulando a balança. Então, isso é neutralidade. O que é privacidade? Você tem direito à privacidade dos seus dados. Seus dados não podem ser compartilhados sem a sua anuência. Para isso, vem uma outra lei, que é a LGPD, que o pessoal acha que não está funcionando. Gente, eu vou dar uma notícia para vocês: está funcionando. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, está funcionando, tá? Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados diz? Primeira coisa, ela protege dados, independentemente de ser digital. O pessoal acha que é dado só digital. Não. Aquele arquivo que está lá guardado na instituição, aquele é um dado. Ele é protegido pela LGPD. Então tá. O que ele protege? Dados pessoais, RG, CPF, dado de nascimento, etc. Sensíveis, medicamentos, saúde, religião e legais. Legais, no caso das instituições de ensino, elas são obrigadas a guardar frequência, nota, anotação comportamental e assim por diante. É importante, já que tem psicólogo aqui e tem pessoal de recursos humanos, os dados que você faz uma entrevista ou que você conversa com os alunos, aquele dado de orientação educacional, ele é protegido, extremamente protegido. Medicamento, saúde, religião, partido político, filiação partidária é dado sensível. Beleza. Então, para a gente pegar essa parte, premissa. Quais são as 2 premissas? Primeiro, que ninguém pode declarar desconhecimento da lei, seja ela qual for. Então vamos lá. Uma coisa, você não pode chegar e entrar na contramão, o guarda te para, você fala assim: eu não sabia era qual contramão. Ele fala: que lindo, você não sabe ler placa.
Então você não pode, mas eu não sabia que, esquece, isso não existe. Mas eu não sabia mesmo, não interessa, não pode. Não, você não pode alegar conhecimento da lei. A análise jurídica é feita sempre 3 premissas: negligência, imprudência e imperícia. Então, como a gente está falando de tecnologia, o que é negligência? Negligência é você deixar terminar o desassistido, você deixar o computador aberto e sair sem senha. Negligência é você simplesmente chegar e você deixar a chave do CPD aberta, isso é negligência. O que é imprudência? Imprudência é você não garantir o acesso seguro aos dados, à rede. O que é imperícia? Você contrata aquele cara que é mais barato, aquela menina que é mais barata, que não sabe nada e ela não sabe operar, ou ele não sabe operar o sistema, tá? Então isso é imperícia. Dando exemplo de trânsito para vocês entenderem. O que é negligência? Negligência é você andar na contramão, junto de imprudência. E imperícia é você não ter carteira de motorista, você não ter condição de dirigir um carro esportivo, tá? Por exemplo. E é constituído de 3 pilares: consentimento, finalidade e proteção. Consentimento: eu tenho que dar consentimento para os meus dados. Por isso que no formulário que vocês responderam eu coloquei: esse formulário é anonimizado, e não sei se vocês lembram, estava escrito lá a regra: eu preciso informar quando os dados vão ser tratados, de que forma vão ser tratados, onde vão estar armazenados. Se vocês olharem o formulário, ele está escrito isso. Por quê? Cuidado com a LGPD. 3 princípios: finalidade, transparência e segurança. Você tem direito, e quem os pais, a família da escola ou o aluno da faculdade tem direito para saber por que você está coletando os dados. E lá a gente falou, uma diagnose, transparência, o que você vai fazer com esses dados? Como é que você vai tratar esses dados? E segurança, como é que você vai garantir que os dados vão estar realmente seguros? Tudo bem, gente, aqui? Beleza? Então vamos lá. E aí, tem, só para a gente entender os personagens da LGPD, você tem a instituição, que é a controladora dos dados, tá? E você tem a operadora, que é a prestadora de serviço. Então, por exemplo, você é uma instituição de ensino, faculdade ou colégio. Então você tem os dados dos seus alunos. Só que você, ao invés de contratar o profissional, você contrata uma empresa para fazer isso. Beleza? Você, a instituição, é controladora dos dados. Só que a empresa que vai fazer esse serviço para você é chamada de operadora. Se der vazamento, quem roda? Todo mundo. Roda todo mundo. Tá? E aí essa empresa, ela contrata o serviço de outra. A outra, ela passa a ser controladora e a outra passa a ser operadora. Quem roda se der problema? Todo mundo. Vocês perceberam a gravidade? E tem uma agência que chama Agência Nacional de Proteção de Dados, que fica em Brasília, e eles estão de olho nisso. Se alguém denunciar, eles investigam, e a multa, a primeira multa que deu foi 10 milhões de reais. Tá? E aí, gente, aí vem a parte que eu mais gosto, né? Tem uma pergunta lá que deu 7.1. Vocês lembram? E é a parte que eu mais deliro. Todo mundo vem com um papo de falar assim: mas é para fins acadêmicos, eu posso usar, eu posso pegar na internet. Gente, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Você dá um Google e pega, apareceu lá uma imagem. Nossa, eu gostei dessa imagem. Você baixa essa imagem e usa, sem saber se ela tem direito autoral, você pode tomar um processo, que o processo é feito da seguinte forma. Só vou dar um exemplo de um: 10 mil reais por cópia. Então, se você copia e você passa para 10 alunos, são 10 mil reais vezes 10. Se você passa para 100 alunos, são 10 mil reais vezes 100. Tá? Só para saber. Então, tá lá. O que a lei diz? Não constitui, então você pode fazer para uso exclusivo de deficientes visuais a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado, que você pode baixar e guardar na sua máquina, não tem problema, isso você pode fazer. O apanhado de lições de estabelecimento de ensino para aqueles que elas dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial. Essa apresentação minha tem imagem que tem direito autoral. Eu posso usar? Posso. Aqui. Se eu pegar isso, gerar PDF e passar para vocês, eu estou infringindo. Tudo bem, gente? Então, esqueçam esse papo. É fim acadêmico. Não existe isso. Você pode usar na aula. Na aula você pode usar. Mas você não pode passar isso para frente. Está claro, gente? Inteligência artificial. As ferramentas de inteligência artificial generativas de imagem. Está sendo uma polêmica, porque o pessoal quer justo
referência. Pessoal, não precisa referenciar. Precisa sim. De onde você tirou? Tá? Então tem que referenciar. Tudo bem, gente? Beleza? E aí, só para a gente encerrar essa parte, para a gente entrar no outro vez, que é o seguinte. Eu gosto de falar que tecnologia, a gente trabalha com 3 camadas: física, lógica e humana. Física é o equipamento. Você tem que ter proteção. Então, biometria facial, biometria ótica, biometria digital, tá? Senha alfanumérica, senha numérica, isso é proteção física, tá? O equipamento bom, você tem um equipamento bom. O que é lógica? Você não vai baixar aplicativo, por exemplo, fora da loja oficial da maçãzinha ou do robozinho, tá? Você vai baixar das lojas oficiais, você não vai se colocar em risco. Isso é lógico, isso é proteção lógica. E o que eu gosto mais de falar é que é proteção humana. Proteção humana é trabalhar com a conscientização. Então, o que eu vou pedir para vocês? Saindo daqui, eu queria que vocês, quando eu coloco refletir para expandir, eu vou tentar provocar vocês para que vocês ampliem essas premissas para fora daqui. Então, tentem conscientizar as pessoas do que pode e do que não pode fazer. Isso é humano. Quando eu trabalhava na IBM, tinha um negócio chamado terminal desassistido. Se eu saía da minha máquina para ir no banheiro e deixava o terminal aberto sem senha, eu podia tomar uma advertência. 3 advertências, rua. Tá? Então é sério isso, tá, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Opa. A outra pergunta é de cunho de etiqueta no mundo virtual. Vamos lá. Keila, minha mesa da sala de jantar tem 6 metros por 1,5 e ela está abarrotada de mimos. Muita bolsa, muito sapato, muita roupa de marca que eu apoio, muitas flores, muitas cestas com comidinhas, pães, geleiotas. Eu estou muito feliz. E aí eu queria saber, posso postar escrito muito amor envolvido, gratidão? Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Tá na dúvida? Dá um Google nas ONGs que ajudam as comunidades carentes. Mesmo assim, tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Bom, gente, por hoje é só. Aquela Melma, assim, eu adoro, é uma personagem, né? Faz umas postagens, principalmente na pandemia, e provocadoras, sabe? Então, assim, eu gosto muito dela. E é isso mesmo, você quer postar? Posta. A pergunta é, vai valer a pena? Para isso, eu trago aqui para vocês o que eu sempre chamo das 3 peneiras de Sócrates. Não custa nada lembrar. Bondade, verdade e necessidade. E aí tinha uma pergunta lá que era assim, você compartilha sem verificar? Não, eu confio na fonte. Então, você só vai perguntar. 3 peneiras que você pode aplicar para a sua vida, principalmente para as mídias sociais. E aí, no caso de inteligência artificial, muito forte. A pergunta é verdade o que você vai fazer? Se não for verdade, esquece, não posta, não compartilha. Vai causar mal a alguém? Vai prejudicar alguém? Se for causar mal a alguém, então não passou pela peneira da bondade. Então não posta. Tem necessidade, você precisa mesmo, assim, lá do âmago do seu ser, sabe, aquela necessidade de postar? Se você realmente precisa, porque é questão de vida ou morte, então, gente, posta. E se não, não precisa. E aí, volta lá para a pesquisa, por favor. E entra já vai no canto inferior esquerdo. É a próxima. Isso. Isso. A primeira palavra, pode deixar assim. A primeira palavra que vem à sua mente quando falamos de internet: globalização, informação, conexão, beleza, pesquisa, tecnologias atual, pesquisas e pesquisa, ele não juntou. Gente, vocês conhecem o número de palavras, né? A palavra fica maior quando se repete. Quanto mais gente cita, a palavra fica maior. Se a palavra fica menor, pouca gente citou. Essa ferramenta que a gente usou é chamada Mentimeter, tá? Mentimeter. Ela tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. A versão gratuita permite que você faça interação com 50 pessoas. A versão paga, você tem limite à vontade. E relatórios, está aqui embaixo, Mentimeter, né? Então, aí, legal, conhecimento, bom, comunicação, praticidade, legal. Volta, acessibilidade, boa. Volta lá para mim, Neto, por gentileza. Vamos lá.
Isso. Então tá, o que é internet? Antigamente a pessoa definia a rede mundial de computadores. Hoje a melhor definição da internet é rede mundial de computadores e pessoas. Tá? Então ela conecta pessoas. E aí eu gosto de fazer eu sou físico, né? E como físico eu adoro puxar sardinha pro meu lado. E aí tem uma definição, todo mundo conhece a teoria da relatividade, né? Pelo menos já ouviu falar, né? Isso, tá. A teoria da relatividade, ela diz o seguinte, que se você vem na velocidade da luz, existem dois fenômenos, a contração do espaço e a dilatação do tempo, tá? Exemplo, bem rústico, tá? Você está com uma barra de 30 metros, aí você vem correndo a velocidade da luz, e você vai atravessar uma casa que tem 10 metros. No momento que você atravessa a casa, como você está a velocidade da luz, a barra de 30 metros cabe dentro da casa. Por quê? Porque quando você anda a velocidade da luz, você contrai o espaço e você aumenta o tempo de interação. Tudo bem? Beleza? Com a internet eu faço essa comparação. O que aconteceu com o advento da internet? A gente se comunica com ondas eletromagnéticas que propagam a velocidade da luz, né? Com as ondas eletromagnéticas, celular, assim por diante. Como a gente se conecta com ondas eletromagnéticas, é como se a gente estivesse fazendo a teoria da relatividade. O que acontece? Você aproxima quem está longe, porque você contrai o espaço, então você conversa com alguém que está na Austrália, e você fica muito tempo interagindo. Então você dilata o tempo e contrai o espaço. Deu para entender a analogia, mais ou menos? Eu sei que é coisa de físico, tá, gente? Mas... foi boa, vai. Foi. Tá bom. Então isso é que é legal. E o que eu gosto mais da internet, aliás, ontem teve uma frase que a gente estava no jantar, teve uma frase que eu achei muito legal, que é assim, tem uma outra característica, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, porque as pessoas ficam na mesa digitando e esquecem quem está do lado, né? Mas tudo bem. Agora, uma coisa que eu acho legal na internet é que ela trouxe uma matiz de cores muito grande, né? Então a gente consegue ter uma matiz de cores. E aí eu vou colocar 3 aceleradores que são muito importantes para a gente perceber a importância das ferramentas de inteligência artificial. Primeiro, de acordo com a lei de Moore, o número de transistores multiplica a cada 2 anos. O que é isso? Um transistor significa uma máquina funcionando. Então, se ela multiplica a cada 2 anos, você tem ali cerca de 1 trilhão de transações, de transistores até 2030. Olha a curva ascendente. Tá? Segundo acelerador, explosão dos dados, que é o famoso ouro negro, né? Os dados dizem que os dados estão tão valiosos quanto o petróleo, por exemplo, tá? Então o que acontece? A quantidade de dados no mundo se multiplica a cada 3 anos. Olha a comparação entre 2010 e 2035, o volume de dados que você trafega. Pra você ter uma ideia, tá? E o terceiro são os modelos maiores, ou seja, tamanho de modelos que duplica a cada 10 meses. Essa é uma curva muito parecida com o que está acontecendo com as ferramentas de inteligência artificial. Gente, a curva de inteligência artificial é uma exponencial ascendente. Então isso é uma coisa realmente assustadora. Tá? E aí, a gente fala aqui, para a gente entrar no contexto, novas tecnologias ou tecnologias emergentes. O que são tecnologias emergentes? São tecnologias que não existiam a partir de uma determinada data. Eu costumo brincar o seguinte, nova tecnologia é aquela tecnologia que existe a partir do momento que eu nasci. A partir do momento que eu então assim, ferramenta de inteligência artificial existia, mas eu não tinha contato. Então, a partir do momento que eu tive contato, para mim é emergente. Tá? Quais são algumas que eu destaquei aqui que são muito importantes? Tecnologia adaptativa de aprendizagem, eu estou focando mais na educação, mas depois do relatório, depois do diagnóstico, eu resolvi ampliar. Tá? Então, tecnologia adaptativa de aprendizagem, isso vale para todas as áreas, não só para a área de educação. Ferramentas de IA e aprendizagem de máquina, lembrando que a aprendizagem de máquina já existia há muito tempo, só veio aprimorando por causa do processamento, que melhorou muito. Análise de dados para aproveitamento do sucesso estudantil e profissional, então isso é uma coisa que eu gosto de citar. Eu posso colocar uma análise de dados, gente, dado é lindo, é a ferramenta, ou seja, se vocês tiverem filhos, sobrinhos, afilhadas, enfim, que está em início de carreira, recomendem conhecer dados, fazer curso de gestão de dados, e vocês também, façam curso de gestão de dados. A Romana estava começando sobre empregabilidade, que vocês inclusive responderam com a questão de empregabilidade. A questão é, se você souber ler dados, gente,
É maravilhoso. Teve uma época que começou, gente, vai acabar o cara que controla as empilhadeiras, que controla as colheitadeiras, tudo isso. O que aconteceu? Eu conheci um cara que ele falou assim, ele começou a fazer curso de controle digital. Então a questão é você entender o que aquilo vai te ajudar. Hoje, se você entra no LinkedIn, por exemplo, tem muita empresa tentando contratar piloto de drone. Gestão de dados, então não vou falar nada. Mas enfim, vamos voltar lá? Ok, então... Agora sim, estamos falando das ferramentas de IA. Gente, a primeira coisa, vamos desmistificar. Por que eu falo ferramenta de IA? Porque as ferramentas de IA têm nome e sobrenome. Quando você fala IA, você fala de uma maneira genérica. Ah, porque é IA. Antigamente eu brincava. Tem professor de português aqui? Tem professor de português? Não? Então vamos lá. Antigamente... Desculpa. Então, antigamente, gente, eu brincava que eu tinha medo de duas coisas: do transtorno e do sistema. O transtorno, porque não sei se vocês já repararam, todo lugar que você faz é desculpe o transtorno, desculpe o transtorno. Não é desculpem-nos pelo transtorno. Então ele está culpando o transtorno. Eu falei, gente, eu tenho até medo de conhecer esse transtorno, porque ele causa tanto tumulto em tanto lugar que eu tenho até medo do transtorno. A outra coisa é do sistema, já repararam? Você está bravo com o cartão de crédito. Ah, o sistema. Aí você está bravo. Ah, o sistema. Então eu tenho medo do sistema, gente. Eu não quero nem conhecer esse sistema. Agora eu tenho medo de mais duas coisas: do algoritmo, que é tudo algoritmo, né? E da IA. Então, gente, vamos definir. Primeiro, IA. Eu vou falar muito ferramenta de IA. Por quê? A ferramenta de IA, ela tem nome e sobrenome. Copilot da Microsoft. Gemini, da Google, ChatGPT, da OpenAI. Então tem nome, ChatGPT, e sobrenome, OpenAI. E por que eu faço questão disso? Romani trouxe um ponto que é muito importante: regulação das plataformas. Alguém vai ter que ser responsabilizado pela falha do direito autoral, pela invasão de perfil. Alguém vai ter que ser responsabilizado. Se a gente fala IA de maneira genérica, e a gente tem que parar de personificar IA, ela não é gente, ela não é pessoa. Então, para isso, gente, eu gosto muito dessa frase aqui que uma vez eu disse num texto, que é assim: a singularidade de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nosso viver aprendendo, é algo que nos faz humano. Isso a IA não consegue fazer, tá? As ferramentas de IA não conseguem fazer. A IA de maneira geral. E aí, rapidamente, para a gente entender de onde é que vem o pensamento da IA, tá? Primeiro, não é novo, Aristóteles já pensava que a máquina podia ajudar o homem, né? E aí, depois veio René Descartes que queria repensar a vida e a relação humana, né? Então, e isso daí envolve com os pensamentos que promoveram a IA. E veio um turco, que o barão Wolfgang von Kepler propôs um autômato chamado turco, que era um autômato que jogava xadrez, e ele vencia todas as partidas que ele jogava, tá? E as pessoas tentavam descobrir o que era. Então já vem aí uma perspectiva. Depois surgiram duas personalidades de extrema importância, que eu adoro, que eu amo, que são Ada Lovelace, Augusta Ada Byron King, né? Condessa de Lovelace, que é considerada hoje a mãe da computação, a mãe da programação, tá? A mãe da linguagem de programação. A Ada é maravilhosa, gente. E depois tem o Alan Turing, que é o pai da computação, tá? A Ada, por ser mulher, teve uma dificuldade muito grande, né? Mas, gente, tudo bem, esse negócio por ser mulher é porque na época era no século XIX, hoje não acontece mais isso, né, gente? Não, claro que não. E o Turing, gente, apesar de o Turing ter um filme sobre ele que chama O Jogo da Imitação, que é maravilhoso, que é com o Benedito Cumberbatch, que é uma história real, que ele decodifica a máquina alemã, a máquina nazista chamada Enigma. Mesmo ele decodificando, mesmo ele fazendo com que os aliados ajudem os aliados a vencer a guerra, mesmo com tudo isso, em 1950 ele é condenado por castração química porque ele era homossexual.
Mas tudo bem ele ter ajudado a vencer a guerra. O que importa são os valores. Mas enfim, isso são um parênteses. A Ada Lovelace era filha do Lord Byron. Lord Byron, quem faz letras, conhece muito bem o Lord Byron, é referência. Só que o Lord Byron é um devasso. Então a mãe dela, a baronesa de Lovelace, para proteger a filha, a única filha legítima dele, manda ela para duas personalidades na época, que é Auguste de Morgan e o Charles de Babbage. O Charles de Babbage, ele estava produzindo uma máquina analítica, e a Ada resolve investigar e fala: não, essa máquina não trabalha só com número. Então ela começa a programar a máquina analítica dele, por isso que ela é considerada a mãe a mãe da programação. E aí, na década de 1950, 1960 mais ou menos, o professor John McCarthy, da Stanford, ele propõe a primeira vez o termo inteligência artificial, onde cunha o termo artificial intelligence. Foi o John McCarthy que colocou, amparado pelo Turing e pela Lovelace. E aí começou a surgir dois conceitos de IA. A primeira é a IA simbólica, que usa símbolos e regras lógicas, ou seja, ela usa símbolos e regras lógicas para representar o conhecimento. Então ela representa isso, ela é simbólica. E associada à psicologia, então ela está associada à psicologia. E aí ela é conexionista, que inspira o funcionamento do cérebro humano. Ela trabalha com rede neural, tá? Artificial, e pode ser considerada a advinda da neurofisiologia, tá? Então ela vem da neurofisiologia, da estruturação do cérebro e assim por diante. Tudo bem, gente? Beleza? E aí entra alguns conceitos rápidos que a gente pensa o seguinte, que é aquilo que eu falei da ferramenta, ou seja, podem as sentirem, criarem, serem humanas. As ferramentas de IA têm procedência, aquilo que eu acabei de falar para vocês. E aí surgiram dois testes, o famoso teste de Turing, para vocês entenderem. O teste de Turing, o Turing, no artigo dele, né, está aqui o artigo aqui embaixo, a sugestão do site, ele propõe o seguinte: o que é o teste de Turing? O teste de Turing é uma máquina, ela tem que passar pelo seguinte teste: tem um interrogador humano, está aqui, e tem de um lado o representante humano, do outro lado a máquina. Ela faz uma pergunta para os dois respondem. Se o interrogador não tiver condições de distinguir quem que é a máquina, quem que é o humano, ele passou no teste de Turing. Hoje, tem ferramentas de inteligência artificial que passam no teste de Turing, porque você não consegue perceber, como a Romani mesmo disse, do vídeo, por exemplo. Tá? Então esse é o teste de Turing. Depois veio um outro teste aqui, o teste de Lovelace, que não foi proposto pela Lovelace, foi proposto por esses três pesquisadores aqui embaixo, tá? Os três pesquisadores, em homenagem a Lovelace, publicaram um artigo chamado Criatividade, o teste de Turing e Melhor, o teste de Lovelace. O que é o teste de Lovelace? Ela fala o seguinte: existe um programador, esse programador, ele tem um computador, então ele manda um input, uma informação. Quando ele manda uma informação, ele programou, então ele recebe um output, ele recebe uma outra informação. Então você faz uma pergunta, ele responde. Você faz uma pergunta, ele responde. Você faz uma pergunta, ele responde. De repente ele faz uma pergunta e ela responde de uma outra maneira. Ou seja, de uma maneira que o programador não esperava. Se acontecer isso, é o teste de Lovelace. Diz a lenda que aconteceu isso no ambiente da Google no Vale do Silício. Diz a lenda que aconteceu isso no ambiente do Facebook no Vale do Silício. Eu duvido, mas diz a lenda que tiveram desligado a tomada. Eu não acredito nisso, mas existem essas histórias, tá? Enfim, e aí, gente, a definição de inteligência artificial, ela pode ser considerada uma área multidisciplinar, originalmente associada à ciência da computação, que tem como uma das metas de desenvolver sistemas que visam se aproximar o máximo possível com a acurácia e precisão do raciocínio humano e seu modo de interagir com o ambiente ao qual está exposto. Está atrelada à teoria do desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, com percepção visual, reconhecimento de fala, tomar decisões e assim por diante. Tem uma coisa muito boa, por exemplo, eu levanto muita causa PCD, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal PCD. E aí, a gente precisa fazer audiodescrição de imagem. Todos os sites, por lei, tem que ter descrição de imagem. Como é que você faz descrição de imagem? É muito difícil. Isso, a ferramenta de inteligência artificial ajuda absurdo. Você pega a imagem, sobe no DALL-E ou em alguma ferramenta de imagem e pede, descreva essa imagem. Ele descreve a imagem.
Só que isso é um elemento prompt. Escreve essa imagem para um cego, detalhe no prompt. O segredo é o prompt. Quanto mais informação você coloca no prompt, melhor os dados que ela processa. Tudo bem? Tudo bem aqui? E aí vem a tal da IA generativa. As ferramentas de IA generativa são capazes de criar, gerar conteúdo novo e original, como textos, imagens, músicas, apresentações, vídeos e mais, como a Romani já falou, a partir de dados pré-existentes. Então ela tem que ter uma base, não se inventa do nada. Utiliza avançadas técnicas de aprendizado de máquina para aprender com um grande volume de dados. Então, quanto maior o volume de dados, melhor. ChatGPT 3.5 tem aproximadamente 1 bilhão de dados. O ChatGPT 4.0 tem aproximadamente 1 trilhão de dados. O ChatGPT 3.4 que é Omni, 4 Omni, tem mais de 1 trilhão de dados. E detalhe, os 5, eles estão querendo fazer a atualização de 24 horas. Existe uma, não está lançada ainda. Por que era chamado de generativo? Eu também não entendi porque traduzido como generativo. Podia ser gerador, mas tem uma palavra muito melhor para isso. Gerador, enfim, traduzido como generativo. É a capacidade que o modelo tem da ferramenta, da IA, gerar novos dados que são semelhantes aos dados nos quais foi treinado. Então, por que o prompt é importante? Quando você insere uma informação, ele vai pegar a partir do seu prompt, vai consultar a base de dados semelhante e vai te trazer alguma coisa parecida. Por isso que é importante você escrever, conversa, bate papo com a ferramenta, tá? E por que ela é pré-treinada? Porque o modelo foi treinado em um conjunto de dados específicos. E aí tem duas polêmicas importantes. Primeiro, que eles estavam usando territórios de países do sul global, países em extremo subdesenvolvimento, alguns países da África, alguns países, algumas regiões da Índia, né, para fazer esse treinamento, e alguns lugares do Brasil. Só que eles tinham que separar imagens absurdas mesmo. Eles tinham que barrar imagens de estupro, imagens de abuso sexual, imagens de um monte de assassinato. Então essas pessoas recebiam a fantástica quantia de $2 por semana para ser subjugados a isso. Então existe uma polêmica sobre isso e a gente tem que estar atento. Segunda polêmica: para fazer processamento de dados, gente, ele precisa consumir muita energia, porque os dados, quanto mais dado tem, mais esquenta a máquina, então ela tem que ficar numa temperatura baixa. Para isso usa muita água, usa muita energia. Cadê a sustentabilidade? Então existe uma polêmica disso, tá? Então quanto mais usa esse IA, mais a sustentabilidade vai embora. Então ela é pré-treinada, ok. E aí, por que ela é pré-treinada? E quais são as premissas? Isso aí que eu vou passar para o próximo, que aí a gente já vai falar sobre isso rapidamente. Com aquelas duas classificações lá, isso é interessante para vocês saberem, tá? Usando IA. O que é rede neural artificial? Simular a estrutura de neurônio artificial. O que é machine learning? É a ação que permite que o computador aprenda a partir dos dados de entrada. Então você entra com um dado e ele aprende. O que é deep learning? É o machine learning que se refere às redes neurais profundas. Big Data a gente já falou. NLP, gente, que é o Natural Language Processing, que é o processamento de linguagem natural. É a ação que permite que ele entenda e gere texto. Então, graças ao NLP, é que existe esse negócio dele falar com a gente, né? De você poder conversar. Tudo bem, gente? Beleza? Generativa eu já expliquei, pré-treinado já expliquei. Visão computacional é a ação que permite usar, interpretar imagem, vídeo e assim por diante. Isso é visão computacional. Tudo bem? Beleza? Algum problema? Todo mundo comigo? Então tá bom. E aí a generativa tem muita, né, gente? Para isso, tem várias aí. Essas aqui são mais algumas sugestões para vocês de IA generativa. Se alguém quiser tirar foto, antes de eu mudar. Tudo bem? Posso passar? Cadê a Fernanda? Ah, tá ali, o Albert tá ali. Gente, daqui a 5 minutos a gente começa, tá? Beleza? Beleza, então tá bom. E tem para todas as áreas. Todas: educação, tecnologia assistiva, administração, economia, direito, logística,
enfim, cosmética, tem para todas as áreas possíveis. Isso aqui eu não preciso passar. E aí eu vou fazer algumas brincadeiras com vocês rápido, para vocês entenderem de onde é que vem a inteligência artificial. Rapidamente, gente, qual desses aí não existe? Rápido, qual desses não existe? 6, 9, 10, 1, que mais? 4, beleza. Então deixa eu avisar para vocês que nenhum deles existe. Todos foram criados com ferramenta de inteligência artificial. É um site chamado This Person Does Not Exist. É livre, tá? Bora lá. Diego, você está aí? Agora, isso aqui, gente, um grupo inseriu dados históricos, e com esses dados históricos, ele pediu para reconstituir ele inseriu dados históricos e ele pediu para reconstituir como é que seria a imagem de uma pessoa famosa. Esse é o Tutankhamon. Van Gogh, precisa. Quem é esse aí? É o David Michelangelo. Napoleão Bonaparte. Quem é essa? Essa bonitona aí? A Vênus de Milos. La Gioconda. Alexandre o Grande. Sêneca. Shakespeare. O Homem Vitruviano. E esse último que é Jesus Cristo, tá? Eu gosto muito mais dessa versão de Jesus Cristo, mas tudo bem, vai lá. Aí, de novo, esse aqui, ó, tem esse site aqui também, ó. Depois vocês podem, depois eu vou deixar todos esses links para vocês. Você pega uma foto, sobe uma foto, essa é a foto original, escolhe um pintor. Então, por exemplo, aqui do Tanner, né? Pega o naufrágio de um cargueiro, ele pega a imagem e coloca a sua imagem na mesma leitura. Aqui, por exemplo, pega o Grito do Edward Munch e coloca na mesma leitura. Repare que a imagem é semelhante. Pega a Noite Estrelada do Van Gogh e coloca na mesma leitura. Tudo bem? Beleza? Eu gosto desse site. Hello there. Hi. How are you? Great, you. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverban. Yes, you are a robot and your name is Clever. I am a robot. Yes, I know. Esse é uma DR entre dois robôs, feita promovida pela Cleverbot. Diego, Antoni Vivaldi, Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. Quem é? Outro. Você vai me ajudar. Toca para mim, por favor. E aí, Diego? Quem que você acha? Ele é músico, tá, gente? O que acontece? Isso é um experimento chamado EMI. O pesquisador alimentou a base de dados com várias músicas e a história do compositor, onde ele viveu, onde ele morou, com quem que ele estudou, né, com quem ele aprendeu, e alimentou as obras, todas as obras musicais pautadas, né? E pediu para ele recompor a obra. Ele criou uma nova, criou do Wagner, criou do Bach, criou da... Só que aí que veio um susto, Diego, que ontem que a gente estava conversando, eu falei, não, vou falar lá. Para provar que o negócio funciona, ele chamou 250 musicistas, professores de várias universidades da Europa e dos Estados Unidos para estar numa sala, e ele ia mostrando, e o pessoal, e os musicistas estavam discutindo de quem que era a obra, não do Vivaldi, do Bach, né? E eles não reconheciam em que época ele tinha produzido aquilo, né? Porque tem épocas, né?
E aí ele falou, não gente, essa obra é inédita, porque essa obra não existiu. E a inteligência artificial falou, isso antes isso é bem antes do ChatGPT, tá? Propuseram, eles jogaram todo o roteiro do Friends, pediu uma ferramenta de IA produzir, ela produziu um roteiro, mostraram para os atores acharam que tinha sido original, né? Que o roteiro não tinha sido gravado. Isso é uma ação da IBM Watson, que é a ferramenta de IA, com a 20th Century Its Fox. first birthday exceeds our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee. Então, play para mim, fazendo favor. I am Patricia Oliver, and this is my husband Manuel. 2 years ago, our beautiful son Joaquin was shot and killed at Parkland. Every day I think about him and what his last moments must have been like. Meanwhile, every day, nearly 100 more families lose someone they love to gun violence. Every single day, we keep telling people it doesn't have to be like this. They don't listen. So we found a way to bring back someone that no one will ignore. It's very hard for me to look at this. So please listen to what our son has to say. É o filho desse que morreu de acidente de ar, tá? Morreu assassinado por ar. E agora eles vão trazer o Joaquim Oliver, que é o filho deles, para a vida, fazer depoimento na campanha contra. Yo, it's me. It's Guac. I've been gone for 2 years and nothing's changed, bro. People are still getting killed by guns. What is that? Everyone knows it, but they don't do anything. I'm tired of waiting for someone to fix it. The election in November is the first one I could have voted in. Resumo é o seguinte, gente. O que eles fizeram? Para ajudar a campanha, eles trouxeram um caso real de alguém que foi assassinado e pediram permissão para a família. Essa para mim foi uma das melhores, experiências. Essas são as referências, né? O Experiments in Music Intelligence, Diego, entra lá depois, você vai curtir. This Person Does Not Exist, que vocês podem acessar para criar. O trailer, os pessoal que faz trailer, eles demoram aproximadamente 4 horas para fazer um trailer. A ferramenta de IA levou aproximadamente 20 minutos para montar um trailer, tá? E aí tem o Cleverbot, que a gente já falou, tá? São algumas referências, eu vou deixar depois para vocês, eu vou pedir para o pessoal mandar para vocês, de livros que eu recomendo para vocês fazerem a leitura, tá? São vários livros, gente. Eu vou pedir para vocês escanearem isso aqui. Tem um arquivo que vocês vão ter um arquivo, baixem esse arquivo PDF. Eu coloquei aqui várias sugestões de ferramentas de inteligência artificial e uma pessoa para vocês seguirem, que chama Fabiano Rodrigues. Esse cara é muito bom. Ele, no LinkedIn, ele publica todo dia, ele publica dica de ferramenta de inteligência artificial, todo dia, para todas as áreas, todas, engenharia, medicina, psicologia, educação, tudo, tá? Tudo bem, gente? Já escanearam? Beleza? Tá? Opa, quem foi? Espera aí. Ai, meu Deus do céu. E para a gente começar a atividade, então, tá? Eu vou pedir pro pensamento computacional, gente. As pessoas pensam que é só, vou nem colocar. As pessoas pensam que pensamento computacional tem a ver com linguagem de programação. Ou tem a ver com linguagem de programação resolver problema complexo. Deixa eu dar uma péssima notícia para vocês. Pensamento computacional tem a ver com resolução de problema complexo, independentemente de uso de linguagem de programação. Qual que é a premissa? Esse é um material que a gente fez para Recode.
junto com o Recode, né? As meninas maravilhosas trabalharam lá. O que você tem que fazer? Coletar dados, coletar os dados, analisar esses dados, decompor os dados, padronizar, você decompõe, aí você padroniza, coloca categoria, que nem a gente fez lá. Abstrai, separa o que não é importante e monta o algoritmo. O que é montar o algoritmo que a gente vai precisar agora? Deixa eu dar uma corrida aqui, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Quantos rostos vocês estão vendo aqui? Quantos rostos vocês estão vendo aí? Vamos lá. Quantos rostos vocês estão vendo aí? Quantos vocês fiz aqui? Só 1, 3, 4, 7, 8, beleza. Então vamos lá. Gente, rapidamente, isso é uma brincadeira, óbvio, mas é psicologia. O que vocês fizeram? Vocês usaram o pensamento computacional. Vocês coletaram as informações, vocês decompuseram, vocês abstraíram, vocês padronizaram, vocês abstraíram. O que o cérebro fez? Rosto. O que é rosto? Rosto. Rosto deve ser alguma coisa que tenha olho, nariz e boca. Então vou procurar alguma coisa que parece com olho, nariz e boca. Coletou informação, separou, padronizou olho, nariz e boca e começou a varrer. Pensamento computacional. Está aqui. Olho, nariz e boca. Olho, nariz e boca. Na verdade não tem nada disso. O seu cérebro está te enganando, só para te avisar. 4, 8, 11. Tudo bem? Aqui, ó, olho, nariz e boca. Olho, nariz e boca. Tudo bem? Beleza? Tá? De novo, você coletou a informação, você analisou, você decompôs, você padronizou olho, nariz e boca, e aí você abstraiu, você tirou tudo que não era isso, você tirou e você montou um algoritmo, tá? Esse aqui é rápido. Pergunta: qual a população de peixes representada pelas áreas do diagrama corresponde aos peixes de caudas azuis, barbatanas amarelas, que brilham no escuro e não vivem na água fria? Qual letra? Tem que ter cauda azul, barbatana amarela, brilho no escuro e não pode viver em água fria. Qual letra? Eu esqueci de colocar o tempo, mas vai. F. Tá? O que você fez? Coletou dados, decompôs, pensamento computacional. E você não precisou de programar. Você vai selecionando, vai abstraindo, tirando o que é fora e chega à conclusão. Beleza? Perfeito? Então, gente, para a gente começar a atividade, eu vou pedir para vocês, pedir uma ajuda para vocês. Você é só o exemplo de que você faz também, né? Quando você vai fazer uma receita de bolo, você faz isso aqui, né? Você faz bom demais. Quando você vai fazer uma receita de bolo, de omelete, por exemplo, o que você faz? Você coleta as informações, você separa, você analisa. É pensamento computacional. Tudo bem? Beleza? Então, gente, para a gente começar, eu vou pedir, antes de mais nada, eu preciso de um exercício de vocês. Pedir para vocês ficarem em pé. Não, pera. Romane, me ajuda, por favor. Você tem o microfone aí? Eu vou pedir para você ler o que está escrito, tá bom? Cada vez que você lê, você aperta aqui para ir para frente. Tá bom? Aqui, para ir para frente, tá bom? Gente, vai dar instrução. Vai. Início. Por favor, levante-se. Afaste-se um pouco da cadeira à sua frente. Tome uma distância confortável da pessoa ao seu lado. Alinhe seus braços esticados à sua frente. Bata a palma de uma mão na outra. Agora alinhe as suas mãos, deixando apenas o polegar em riste. Gire as mãos 180 graus, colocando os polegares para baixo e os dorsos das mãos em contato.
Cruze os braços, colocando as palmas das mãos em contato, mantendo os polegares esticados e apontando para baixo. Entrelace os dedos das mãos. Com as mãos entrelaçadas, gire a 180 graus e coloque os polegares para cima. O professor Francisco não falou, mas é treinamento para atuar no Cirque du Soleil, tá? Se conseguiu, verdadeiro, então sorria. Se conseguiu, igual a falso, então ria alto e de forma contagiante. Muito bem. Olhe para os colegas ao redor e cumprimente-os com um sorriso. Sente-se. Obrigada. Eu vou pedir para que vocês sejam sucintos, porque o pessoal está pressionando a gente com o tempo, então eu tenho que liberar vocês, senão daqui a pouco eu perco a cabeça. E eu quero estar aqui ano que vem, senão o pessoal não vai me chamar de novo. Então vamos lá. Seguinte, gente, só para explicar o que vocês fizeram. A ideia nossa era tentar fazer uma simulação de uso de algoritmo. Quando você idealiza, você está resolvendo um problema complexo, você está usando pensamento computacional. Vocês discutiram, vocês debateram, vocês coletaram os dados, vocês usaram a inteligência artificial, vocês pegaram, vocês abstraíram, vocês expuseram, vocês pegaram a taxonomia do pensamento computacional. Depois vocês registraram. Quando eu pedi para vocês registrarem passo a passo, vocês estavam montando um algoritmo, uma sequência finita de passos que tem como finalidade a execução de alguma coisa. Então você tinha que descrever passo a passo o que vocês estavam fazendo. É como se você estivesse fazendo um programa de computador. Quando você pega esse algoritmo, um programa de computador, e joga no computador, ele tem que realizar alguma coisa. Ele vai ler o computador, ele vai ler o que você está fazendo e ele vai representar graficamente o que você está fazendo, desenhando. Então vocês estão simulando o computador. Vocês escreveram o algoritmo. Para testar se estava claro ou não, eu mudei de grupo. Que se você colocou o algoritmo bem feito, o outro grupo tem condição de desenhar a mesma coisa com o computador. Você coloca para o computador tem que ter condição de fazer aquilo. Se o seu programa tem bug, tem inconsistência, o computador não vai resolver. E vocês devem ter percebido que vocês receberam algoritmo que não dava para entender. Faz parte do processo. E aí depois vocês tinham que fazer 3D. A mesma coisa. Construção 3D no computador é desse jeito. Agora, o mais importante de tudo é a leitura. Eu criei essa atividade faz uns 15 anos. Que eu criei essa atividade. E eu aplico faz 15 anos em diferentes públicos. Desde estudante de pós, estudante universitário, professores, gestores, diretores, pessoal diverso, tá? 100% das vezes as pessoas pegam o material, tem grupo que pega o material antes de pedir para pegar o material. E estava escrito, não sei se vocês viram, eu não vou identificar os grupos sabem que pegaram, teve um grupo até que montou o material da primeira etapa. Está escrito aí, não, e o não da letra maiúscula. Não peguem os materiais. E o pessoal chega, pega e começa a montar. Faz parte. Tá? É ansiedade. Beleza? Tudo bem, gente? Então essa que era a ideia da atividade, para vocês entenderem e vocês usarem a inteligência artificial. Eu vou pedir para que vocês mostrem o que vocês montarem. Tá? Antes de encerrar, quer fazer um comentário rápido antes de encerrar? Não? Gente, quero agradecer vocês, pedir mais uma vez desculpa pela questão do tempo, a gente
teve todo um atraso acumulado aí, isso não justifica, explica, mas não justifica. Eu espero que vocês levem daqui alguma coisa, eu espero que vocês expandam e eu espero que vocês propaguem. Eu estou super à disposição para que vocês precisarem, tá? Meus contatos, acho que estão aqui, eu vou passar uma missão impossível, deixa eu só pular isso aqui. Aqui meus contatos, meus contatos estão aqui, tá? E aí, se vocês depois quiserem quaisquer coisas, quaisquer informações, adendos, tudo mais, tá? Vocês fiquem à vontade e a gente troca. Eu vou mandar o material para a organização para eles mandarem para vocês, tá bom? Pessoal, pedir a gentileza. Bom, primeiro, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e acompanhá-los nessa jornada. Pedir uma gentileza de, lá fora, a gente se juntar para tirar uma foto. Tudo bem? Muito obrigada.